vamos lá. Para você que não conhece, eu me chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vini das Exatas. Dando prosseguimento à nossa revisãozinha, vamos falar de física óptica, lentes esféricas. Acabamos o vídeo anterior no item 3, que falava de raios notáveis. Agora vamos para o item 4. A determinação gráfica de imagem, ou seja, vamos fazer desenho para ver se a imagem é de cabeça para cima, cabeça para baixo, vamos dar os nomes corretos para isso, beleza? Então, eu recomendo fortemente que você leve uma régua transparente à sua prova. E você vai desenhar todos esses desenhos que nós vamos fazer em escala. Você vai fazer uma construção em escala. Por quê? Porque aí você não vai precisar ficar decorando cada tipo de caso. Você, simplesmente, o caso que for preciso, você vai lá, desenha na hora, bem simplesinho, e observa. Você vai observar e vai descobrir tudo que ele está pedindo. Você não vai ficar decorando cada caso. Então, vamos lá. Vamos primeiro abrir na lente convergente. Tem 5 casos. A lente divergente tem um único caso. Então, ao todo são 6. Muito bem. Então, o caso 1 é quando o objeto está mais para trás da lente do que o ponto antiprincipal. Lembra? Tem a lente, aí tem o foco, aí tem o ponto antiprincipal e o objeto está mais atrás ainda. Esse é o nosso primeiro caso. Então, repara, nós temos o objeto à esquerda da lente convergente, certo? Que é essa velhinha, que o símbolo O de objeto está mais atrás da lente do que o O, que é o ponto antiprincipal objeto. Sempre para nós construirmos a imagem, vamos precisar de 2 raios. E repara que o desenho está perfeitamente em escala. Lembra que está a lente, aí escolheu uma certa distância para botar o foco objeto, certo? Que é a distância focal. E o dobro dessa distância tá ele botou, sei lá, uma distância 1 cm, mais 1 cm, tá o AO. Faça em escala, você vai ver que você vai dar tudo certo. Mesma coisa para o imagem. Tá aqui o centro óptico, vai estar o foco imagem e mais para lá o antiprincipal imagem. Lembra dos raios notáveis? Entra paralelo, sai pelo foco. Qual foco? Foco imagem. Então, olha o raio vermelho. Entrou paralelo na lente, sai pelo foco. Agora, olha o raio roxo. Lembra? Entra pelo foco, sai paralelo. Entrou pelo foco, sai paralelo. Você vai fazer isso com a sua reguinha. E onde os raios se cruzarem, é aonde vai estar a imagem. Ela começa no eixo principal, que é essa linha onde está marcado AO, FO, C, FI, AI, e termina no cruzamento dos raios. Nós vemos que a imagem é de ponta cabeça. Nós vemos também que a imagem está o objeto de um lado da lente, a imagem do outro lado da lente. Esse é o caso normal, lembra? A lente, ao contrário do espelho, que no espelho bate e volta, na lente os raios de luz atravessam. Então, o normal, o que a gente vai falar que é a natureza real da imagem, é a imagem está do outro lado da lente em relação ao objeto. Objeto de um lado, imagem do outro lado. Isso quer dizer real. Se a imagem estiver do mesmo lado da lente do que o objeto, ou seja, se a imagem fosse formada à esquerda, do mesmo jeito que o objeto está à esquerda, nós falamos que é uma imagem virtual. Então, repara, qual que é a natureza? Real. Por quê? Porque a lente está aqui, objeto de um lado, imagem do outro lado. O que mais que nós observamos? Que o tamanho é menor. Embora esse desenho não esteja muito bom, quando você fazer em escala, você vai pegar até o tamanho da imagem, sei lá, 2 centímetros, você vai ver que o tamanho do objeto 2 centímetros, o tamanho da imagem vai ser menor que 2 centímetros. Aí você vai simplesmente medir com a régua, você não vai precisar decorar, você vai observar e ver. Vai ver que o tamanho é menor. O que mais que nós observamos? Que a orientação ela é direita, ou seja, está de cabeça para cima, ou é invertida em relação à imagem? É invertida. A imagem está à direita, o objeto está à direita, a imagem está de ponta cabeça. Muito bem. E a posição? Nós observamos que a posição da imagem é entre FI e AI. Ela está no meio dos pontos FI e AI. Tá vendo? Você não precisou decorar, você observou e anotou, e você vai conseguir resolver todas as questões dessa maneira. Agora vamos para o segundo caso. Ainda estamos falando de lentes convergentes. Só que agora o objeto está mais próximo da lente do que antes. Antes ele estava muito longe, estava atrás de AO. Vamos aproximar ele um pouquinho. Botar ele em cima de AO, ou seja, sobre AO. Repara, lembra, para nós fazermos a construção da nossa imagem, precisamos de 2 raios. Ele usou os mesmos 2 raios anteriores. O vermelho, que entrou paralelo, sai pelo foco imagem. O roxo, que entrou pelo foco objeto, sai paralelo. Aonde os raios se encontrarem, não se traça a imagem. Percebemos que o que aconteceu? A imagem agora continua sendo real, por quê? Porque lente de um lado, lente no meio, objeto de um lado, imagem do outro. Natureza real. O que mais que nós observamos? Quando você fizer com a sua reguinha, o que eu recomendo que você faça antes do vestibular, para que você já esteja treinado, você vai ver que vai ser rigorosamente o mesmo tamanho. Se você escolheu 2 centímetros para ser o tamanho do objeto, quando você fizer essa construção, o tamanho da imagem vai ser 2 centímetros. Agora, a orientação. Nós vemos que está de ponta cabeça, então a gente fala orientação invertida.
E o que mais que nós vemos? A posição está rigorosamente em cima de AI, ou seja, objeto em cima de AO, imagem em cima de AI. Vamos para o terceiro caso. Vamos aproximar o objeto ainda mais da lente. Ele começou atrás de AO, agora ele está em cima de AO, agora vamos estar ainda mais perto, entre AO e FO. Repara, para fazer a construção, de novo, faz em escala, bonitinho. Pegue tamanhos que você saiba. A régua medir sempre transparente. Não pode régua não transparente no vestibular. Mas em via das dúvidas, confira o edital do vestibular para ver o que você pode levar e não levar. Agora, dê uma olhada. Ele pegou exatos mesmos raios. Entra paralelo, sai pelo foco. No caso, imagem, que é o vermelho. Entra pelo foco, sai paralelo, que é o roxo. E ele constatou que a imagem, onde os raios se cruzou, a gente forma a imagem. O que ele constatou? Lente, objeto de um lado, imagem do outro lado. Então ela é real. O que mais que ele constatou? Que o tamanho é maior que o objeto. Como você vai constatar isso? Você vai escolher um tamanho, sei lá, 2 centímetros, como a gente já vem conversando, por exemplo, e quando você fizer essa construção bonitinha, com todo o cuidado do mundo, porque a sua vaga depende disso, você vai constatar que o tamanho dessa imagem vai ser maior que o tamanho do objeto. O que mais que você constatou facilmente? Que a imagem está de ponta cabeça em relação ao objeto, tem uma orientação invertida em relação ao objeto. Se o objeto aponta para cima e a imagem aponta para cima, a gente diria que é direita. Mas este não é o caso, ela é invertida. E o que mais que a gente vê? Que a posição é que está além do AI, ou seja, está mais longe da lente que o AI. Muito bem. Agora vamos para o quarto caso. Vamos aproximar o objeto ainda mais, vamos botar ele exatamente em cima de FO. E agora aconteceu uma coisa estranha. Repara, ele escolheu 2 raios. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo centro óptico da lente, não desvia. Então, o que acontece? Se você construir muito bem feito, você irá reparar que os raios são paralelos, eles não se cruzam. Só que eles não precisavam se cruzar para que nós formemos a imagem. Então, como que nós vamos formar a imagem? Nós dizemos que essa imagem tem natureza imprópria. Só que, e aquela brisa dos matemáticos? Lembra que 2 retas paralelas se encontram no infinito? Então, e lembra que onde as retas se encontram é onde a imagem está formada, a posição dela? Então a gente vai falar que a posição da imagem é no infinito. Agora, calma. O infinito para um físico não quer dizer infinito literalmente. Significa que é uma distância muito grande. Isso é infinito para um físico, mas é muito grande em relação ao quê? É muito grande em relação à lente. Por exemplo, se a lente tem uma distância focal de 20 centímetros, não, menos, 20 milímetros, o AO vai ser o dobro, vai estar 40 milímetros, e a imagem, o objeto, sei lá, está a, 3 metros, 3 metros é muito maior que 20 milímetros. Isso já é uma distância infinita para nós, beleza? Então, infinito não quer dizer infinito literal. Então, vamos prosseguir. O caso 5 agora também é estranho, que é o último caso da convergente. Vamos aproximar ainda mais o objeto da lente. Agora ele vai estar entre o centro e o foco. Ele está mais perto, em outras palavras, ele está mais perto da lente do que o foco. O objeto é esse pequenininho aqui, beleza? Sem confundir. Então, repara o que vai acontecer. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo centro de curvatura, não desvia. Só que, agora, esses raios não são paralelos. Eles se encontram. Mas eles se encontram aonde? Tem que pegar o prolongamento. Eles não se encontram para a direita, eles se encontram para a esquerda. Você pega o prolongamento e vê que eles se encontram exatamente aqui, na parte de cima. Então, nesse caso, quando você traçar a imagem, você irá reparar o quê? Que a imagem, neste caso, é maior que o objeto. A imagem, neste caso, está do mesmo lado do que o objeto, ou seja, ambos estão à esquerda da lente. Por ambos estão à esquerda da lente, a natureza é o quê? Virtual. O tamanho, obviamente, é maior que o objeto. A orientação, direita, ambos apontam para cima. O que mais que nós temos? A posição é atrás do objeto. Belezinha? Esse caso é a famosa lupa. Eu quero comentar que esse é o caso mais famoso, é o que mais cai disparado, que é a lupa, a famosa lupa, quando você usa como lente de aumento, que você quer que a imagem seja maior que o objeto. Você vai deixar de ver o objeto e vai ver a ampliação dele, a imagem. É isso que acontece. Esse é o caso, se eu fosse falar, o que mais cai. Normalmente uma lente biconvexa, e é esse caso aqui. Agora, vamos falar para a lente divergente, que é um caso único. Ainda bem. O que quer dizer caso único? Não importa o quão perto ou quão longe o objeto esteja da lente divergente, a imagem que ele forma tem as mesmas características. Então, ele pegou aqui a imagem exatamente em cima do foco. Não precisava, pode ser em qualquer lugar. Então, ele vai pegar o quê? Dois raios. Entra paralelo, sai pelo foco.
Mas lembra que como é que sai pelo foco? Era o prolongamento, esse prolongamento aqui, ó, que passa pelo foco imagem. E agora sai. Lembra que na lente divergente os raios abrem. E agora entra pelo centro, não desvia. E agora, repara que quem que cruzou para a gente formar a imagem? Cruzou este raio com o prolongamento deste raio. E viu que a imagem está aqui. Esse caso é bem diferente. Só que sempre, a imagem que se forma neste caso tem essas características. A natureza vai ser virtual porque está do mesmo lado que o objeto. Ambos estão à esquerda da lente. O tamanho é menor. Olha o caso de cima, o caso 5 da convergente. Embora ambas estejam do mesmo lado, o tamanho é maior. Esse aqui no divergente é menor. A gente vai usar isso para diferenciar. O que mais? A orientação é direita, ambos apontam para cima. E o que mais? A posição está à frente do objeto. Também dá para usar isso para diferenciar. A outra está atrás do objeto, essa está à frente do objeto. Em relação à lente, está mais perto da... Quando digo à frente, está mais perto da lente do que o objeto. Muito bem. Então, Titio vai te dar uma dica, que é um resumo de tudo o que nós vimos. Sempre que o objeto for real, é os casos normais, tem um objeto real que está sendo colocado de frente à lente. A imagem, quando ela for real, ela vai ser invertida. Lembra? Repara, todos os casos que o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado, a imagem é de ponta cabeça. Então, sempre que a imagem for real, ela é invertida. Sempre que a imagem for virtual, ela será direita. Ou seja, nos únicos dois casos, que são esses desse slide, em que a imagem aparece do mesmo lado que o objeto, ambos apontam para cima. Se é virtual, é direita. Outra coisa, imagens reais são projetáveis. Ou seja, lembra do projetor? Existia uma época que você tinha aula pessoalmente. A essa época, o que acontecia? A luz passa do projetor, atravessa e é formada na parede do outro lado da lente. Ou seja, passa imagem, ou seja, a luz antes da lente do projetor, que sai e bate na parede. Ou seja, objeto e imagem estão em lados opostos à lente. E você vê que dá para projetar a imagem na parede, no telão, etc, etc. Então, imagens reais são projetáveis. Obviamente, imagens virtuais, por exemplo, uma lupa, a imagem da lupa não é projetável, você vê na lupa, certo? Você não projeta ela no chão. Ou seja, imagens reais são projetáveis, imagens virtuais não são projetáveis. E nós vimos que a lente divergente sempre faz imagens virtuais. Então, se o exercício te contar que a imagem é real, obviamente a lente é convergente, não tenho dúvidas. Agora, aquilo que eu acabei de dizer, que a imagem virtual é não projetável, e o que mais? E se ele disser que a imagem é virtual, a gente pode afirmar categoricamente que a lente é divergente, igual a gente fez no caso acima? Se ele falar que é real, a gente afirma que é convergente. Se ele falar que é virtual, podemos falar que é divergente? Lógico que não. Porque olha o caso 5 e esse divergente embaixo. O caso 5 é convergente e faz virtual. O divergente também faz virtual. Ou seja, só falar que é virtual não dá para saber se é convergente ou divergente a lente. Então, o que a gente vai usar para diferenciar? Se ele falar que é virtual e a imagem for maior que o objeto, que é o caso 5, a lente é convergente. Se ele falar que é virtual e a imagem for menor que o objeto, a gente vai falar que é divergente. Essa é a dica para que você leve para a sua prova esse quadrinho. Cole no seu post-it, no seu caderninho e vamos prosseguir. Eu trouxe um exercício da FUVEST para ver se você pegou a manha. FUVEST 2019, primeira fase, famoso ano retrasado. O que ele me trouxe aqui? Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, lembra? Terminado em convexa é borda fina, lembra? Fina, engrossa no meio e volta a ser fina, ou seja, a borda são mais fina que o meio. Então, vamos lá. Vamos representar a figura, beleza? Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu ponto focal, F, ou seja, está entre o foco e a lente. Nessa condição, a imagem observada pela pessoa é blá blá blá. Ele quer saber as características da imagem. Como que nós fazemos isso? Primeiro passo, a gente tem que ver se a lente é convergente ou divergente. Então, você lembra como a gente fazia isso? A gente precisava do quê? Daquela nossa tabelinha. Então, ele me deu qual é o meio, para a gente ver se o N da lente é maior que o N do meio? Não. Lembra, a gente combinou, se ele não der o meio é o ar. Tanto que tem uma vela, para a vela pegar fogo, reação de combustão, precisa de oxigênio. Então, não falou nada, é o ar, sem choro. E nós combinamos também que o N do ar é o menor de todos, que vale 1, certo? E a lente é feita de vidro. O N do vidro, com certeza, é maior que o N do ar, certo? Então, nós estamos nesse caso aqui, que o N da lente é maior que o N do meio. E a lente, nós vimos que é uma lente de borda fina. Lente de borda fina, N da lente maior que N do meio, só sobra ser convergente. Ou seja, temos uma lente convergente. E mais, se nós temos uma lente convergente em que o objeto está mais próximo da lente do que o foco, era aquele caso 5 da lupa, lembra? Ó, é só pegar a imagem e espelhei do caso 5. Você pode até voltar um pouquinho o vídeo e você vai ver. Está aqui o objeto, entra paralelo, sai pelo foco.
entra no centro, não desvia. Se os raios não se cruzam por aqui, para onde eles cruzam? Para trás. Faz o prolongamento, cruzou aqui. Aí você liga e faz a imagem. Então, observamos, a imagem é maior, a imagem é virtual, porque ela está do mesmo lado da lente do que o objeto, ou seja, ambos estão à direita da lente, e ela é direita, ou seja, ela não é invertida em relação ao objeto. Isso está na alternativa E, certo? Lembrando que esse é o caso da lupa, que é o que mais cai. Alternativa E, virtual, direita e maior. Belezinha? Se sim, ótimo. Vamos fazer mais um exercício para você. O próximo exercício que eu trouxe para você, Unicamp 2020, primeira fase. Ele trouxe o quê? Uma lupa de novo, mostrando que o que cai no vestibular normalmente cai no outro também. Ou seja, não é só porque você vai prestar só FUVEST que não vale a pena fazer questões do Unicamp também, ou vice-versa. Uma lupa é um instrumento óptico simples, formado por uma única lente convergente. Ou seja, ele já te contou. Ou seja, a questão da Unicamp normalmente costuma ser um pouquinho mais fácil. Ela é usada desde a antiguidade, blá blá blá, blá 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 blá. Nesse caso, ele quer que você faça. Ele chamou F e F' representam os pontos focais, imagem, objeto e imagem, respectivamente. O é o centro óptico, é o objeto e a imagem. Beleza, ele quer qual que é o desenho correto da lupa. Então, vamos lá. De cara, nós podemos eliminar a letra B de bola, certo? E podemos eliminar a letra D. Por quê? Não precisa nem ter aula de física. Lembra, a lupa é uma lente de aumento. O objeto é grande, a imagem é pequena. O objeto grande, a imagem é pequena. Não precisa ter aula de física para saber que isso não acontece. Ao contrário, a lupa aumenta, a imagem é maior que o objeto. Então, anulamos a letra B e anulamos a letra D. Sobraram as letras A e C. Como nós vamos ver qual é a correta? Lembra dos raios notáveis. Se entrar paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Olha isso aqui, entra paralelo, saiu no 2F. Lembra que o 2F, a distância, o dobro do foco, era o antiprincipal? Não existia entra paralelo, sai no antiprincipal. Ou seja, com certeza não é a C. Então sobra a A, que é exatamente aquele nosso desenho. O objeto está mais próximo do foco do que a lente. A imagem é direita, ou seja, tem a ponta para cima. A imagem é virtual, ou seja, está do mesmo lado da lente do que o objeto, ou seja, ambos à esquerda. E a imagem é maior e atrás do objeto. Tudo igual a gente discutiu, que era o caso da lupa. Ou seja, 78, letra A. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar de determinação analítica de imagens. Ou seja, a gente vai fazer continha. Deixa seu like ou seu dislike se você não gostou, mas comenta embaixo para eu poder melhorar. Vou melhorar a edição, estou aprendendo. E com o passar dos vídeos eu vou ter mais qualidade. Eu espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Fui!